Bom, vamos lá para o 3.2 ainda do exercício 3. A classe C vai às compras da página 130 a 131. Vamos ler o enunciado do 3.2. Suponha que, vencido pelo cansaço, o cônjuge W tenha concordado que as preferências de seu companheiro, o companheiro E, né, no caso, cônjuge E, prevaleçam, ou seja, o cônjuge E encheu tanta paciência do W que eles agora vão adotar as preferências do E como norte, né, do casal, né, no consumo diário. Então, aqui ele pede agora para a gente achar a função demanda do cônjuge E. Ou seja, o E encheu a paciência do W, eles adotaram o padrão de consumo do E, e agora o exercício pede para que eu calcule essa função demanda do cônjuge E. Tá, a gente já fez isso em outros exercícios, se você ainda tem dúvida eu vou fazer de novo, mas procure os outros vídeos do YouTube em que eu explico ainda mais detalhadamente. Eu vou fazer agora. Bom, tá. Primeira coisa, a gente sempre sabe que quando ele pede a função demanda, eu tenho que logo fazer um I ou R, né, que é a mesma coisa. R vem de renda e I vem de income em inglês, mas é muito usado em alguns exercícios, ou seja, tá. Mas enfim, R é igual ao preço de X vezes a quantidade consumida de X mais o preço de Y vezes a quantidade consumida de Y. Tranquilo essa fórmula? Simples, né? Ou seja, toda a minha renda eu vou gastar com os bens, né? Sendo que a porcentagem de renda que eu vou gastar vai ser dada pela multiplicação do preço de um bem vezes a quantidade que eu consumo desse bem, mais o preço do outro bem vezes a quantidade que eu consumo desse outro bem. Intuitivo, fácil, só estou expressando isso matematicamente. Perfeito? Agora vamos lá. E como eu sei qual vai ser a função de demanda do cônjuge E? Bom, a gente vai pressupor, né, que ele vai maximizar a utilidade dele, vai maximizar o prazer dele. E como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso quando ele iguala a utilidade marginal de X sobre o preço de X a utilidade marginal de Y sobre o preço de Y. Entendeu? A gente vai fazer essa equação, né, resolver essa equação, vai achar o equivalente, ou seja, vai achar cada incógnita, né, e com essas incógnitas a gente vai pegar e substituir uma por uma aqui nessa equação. Tranquilo? Então vamos fazer o passo a passo, tá? Utilidade marginal de x é a função utilidade de E derivada em relação a x. E a utilidade marginal de y é a função utilidade de E derivada em relação a y. É bom que vocês já tenham internalizado isso. Então vamos lá. Utilidade marginal de x a gente viu no outro exercício, né? É 0,7 x elevado a menos 0,3 vezes y elevado a 0,3, quando a gente calculou a utilidade marginal de x sobre a utilidade marginal de y, né? Sobre o px, que ainda não está dado, que a gente ainda não sabe, a gente vai descobrir no exercício seguinte, mas enfim, igual a utilidade marginal de y, que é 0,3, né? O 0,3 está no expoente, vai multiplicar x elevado a 0,7 vezes y elevado a menos 0,7. Tudo isso dividido por PY. Tá. Quem está dividindo passa multiplicando para o outro lado. Tranquilo? Então vamos fazer isso? PY 0,7 x elevado a menos 0,3 y. Vou até fazer um sinal aqui para separar, para não confundir vocês. Elevado a 0,3 igual a px 0,3 vezes x elevado a 0,7 y a menos 0,7. Tá. A gente tem essa equivalência. Agora a gente pode basicamente... A gente tem o x menos 0,3 aqui desse lado. Eu posso passar ele
que ele está multiplicando aqui, eu posso passar ele dividindo para o outro lado. Então a gente tem PY 0,7, y elevado a 0,3 é igual a px 0,3 vezes x elevado a 0,7 vezes y elevado a menos 0,7, tudo isso sendo dividido por esse x elevado a menos 0,3, que estava multiplicando desse lado e eu passei dividindo. Tá. Aqui tem um 0,7 positivo no numerador e no denominador tem um x elevado a menos 0,3 negativo. Tá. Ou seja, o expoente do numerador menos o expoente do denominador. 0,7 menos 0,3, que dá menos com menos dá mais, então é 0,7 mais 0,3. Concordam? Então vai ser PY igual... Não, PY 0,7 y elevado a 0,3 igual a PX 0,3 x a primeira y elevado a menos 0,7. A gente faz a mesma coisa com y que a gente fez com x. Ele está multiplicando aqui, a gente passa dividindo. E como vocês é de se esperar, já que ele está dividindo aqui por um expoente negativo, o y, no y do denominador tem expoente negativo, vai ser 0,3 do expoente positivo menos 0,7, que vai dar mais 0,7, né? Então a gente pode reescrever isso como PY 0,7y elevado a 1, né? Que é a mesma coisa que escrever y. Enfim, que é igual a PX vezes 0,3 vezes x a menos 1. Tranquilo? Agora é só brincar matematicamente. Então vamos lá. Vamos achar o y aqui. A gente pega... Quem está multiplicando o y? PY e 0,7, né? Só passar dividindo. Então, vai ser basicamente y igual a px vezes 0,3x sobre py 0,7. Isso aqui é a mesma coisa que escrever, eu vou tentar simplificar aqui, 0,3 sobre 0,7 é igual a... Não, poxa, 0,3 sobre 0,3 sobre 0,7 é igual a 0,42. Então 0,42 multiplicando, porque 0,3 sobre 0,7 é 0,42. Px de x dividido por py. Beleza, gente? Tranquilinho? Então, a gente achou o y. Vamos achar o x, fazer o mesmo procedimento. Quem está multiplicando x? 0,3 e px. Está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então vai ficar x é igual a py 0,7y dividido por px 0,3. 0,7 sobre 0,3 a gente viu no exercício anterior, vamos aproximar para 2,34. Isso que daria py y sobre px, 2,34 py y sobre px. Isso porque 0,7 sobre 0,3 é 2,34. Tranquilo, amigos? Vou só fazer um negócio aqui e a gente pode continuar. Tá. Bom, não acaba por aí, como vocês devem saber já devem estar craques nisso. Tá, a gente achou o y, a gente achou o x, resolvendo essa equação, né? A utilidade marginal de x sobre px é igual à utilidade marginal de y sobre py. A gente fez todas as operações, isolou o y e depois isolou o x, quando a gente chegou nessa incógnita aqui. Tá, a gente achou os valores de y e de x quando a gente faz essa equação aqui. Termina por aí? Não. A gente pega esse valor de y, joga nessa equação de restrição orçamentária. A gente pega o valor de x
e joga nessa equação de restrição orçamentária. Um por vez. É importante vocês lembrarem disso. Então vamos lá? Tá. Primeiro, a gente substitui na equação, nessa equação de restrição, o x. Então vamos lá. Primeiro substituindo o x. A gente vai ter que R é igual a px vezes x, que é, na verdade, 2,34 py vezes y sobre px mais py, y. A gente não substitui y ainda porque a gente primeiro tem que substituir o x. Beleza? Internalizem isso. Tá. Px está multiplicando aqui, dividindo aqui. Então, a gente pode cortar. Então, vai ficar R é igual a 2,34 py, mais py, y. Bom, bacana, né? Tá tudo no mesmo, vamos dizer assim, não é o mesmo termo, mas nos mesmos termos relacionados, né? Que é o preço de y tá sendo multiplicado pela quantidade de y. Então, é só a gente pegar, somar aqui, vai ficar R igual a 3,34 py, y. Agora, para a gente achar a função demanda do y, é só isolar o y. E para isso, para isolar o y, a gente tem que ver quais são os fatores que estão multiplicando ele. O 3,34 e o py estão multiplicando esse y, né? Então, a gente passa esses que estão multiplicando dividindo. Então, R sobre 3,34 py é igual a y. E daí, a gente isolando y, a gente achou a nossa função de demanda por ele. Não é o melhor quadrado do mundo, não é o melhor retângulo, sei lá, que vocês vão ver, mas isso aqui indica que a gente achou a função demanda. Beleza? É basicamente isso. Tá. Isso pro y, né? Agora já vamos fazer com o x, né? Que é substituindo o y, por mais contraditório que pareça. Segundo, a gente substitui o y na fórmula. Pode parecer contraintuitivo, mas para você achar a função demanda do y, você tem que substituir o x. E para achar a função demanda do x, tem que substituir pelo y. Então vamos lá. R é igual a px vezes x mais py vezes y, sendo que y é 0,42 px de x sobre py. O py está multiplicando aqui e está dividindo aqui. O que a gente faz? Corta. Beleza? Cortado, a gente tem que R é igual a px de x mais 0,42 pxx. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi. É 1 px vezes x mais 0,42 px vezes x. Mesma coisa que eu escrevi 1,42 px vezes x. Concordo? Então vamos lá. R é igual a 1,42 px vezes x. Para isolar o x, o que eu faço? Eu pego quem está multiplicando ele e passo dividindo. 1,42 e px está multiplicando esse x, então eu vou passar dividindo. R dividido por 1,42 px é igual a x. E a gente achou agora a nossa função demanda pelo x. Então, gente, ficou claro agora? Ficou tudo, vamos dizer assim, captável? Então vamos retomar. Bom, o que a gente fez? Primeiro,
a gente pegou e escreveu a curva de restrição orçamentária, ou seja, R é igual a PX vezes X mais PY vezes Y, ou seja, preço de Y vezes quantidade consumida de Y e preço de X vezes quantidade consumida de X. Daí a gente fez essa igualdade, né? Ou seja, a igualdade que é utilidade marginal de X sobre PX igual a utilidade marginal de Y sobre PY. Tendo feito essa igualdade, a gente achou essa incógnita, né? Isolando o y, isolando o x, depois de fazer as contas. A gente pegou esse y, substituiu na restrição orçamentária, e depois a gente pegou o x e substituiu na restrição orçamentária também. Um por vez, né? Substituindo eles, a gente fez algumas regras aritméticas aqui, e isolou o y e isolou o x. Isolando o y e isolando o x, nessa curva de restrição, a gente conseguiu achar a função demanda para um e a função demanda para o outro. É isso.